Havendo quórum, Falcones Marrandão declaro Agostinho aberta a Silvério. 44ª Na sessão terra, Canteiro judiciária Superior, ordinária Louro do TREAP, TREP, a ser Direitinho, Filho Janela realizada de na Livros com modalidade intérprete. híbrida, presencial e por Imagem videoconferência. ampla do plenário. Submeto à apreciação a ata da 43ª sessão judiciária ordinária de 4 de 6 de 2025. Não havendo nenhum óbice, declaro aprovada. Passemos aos Falcones julgamentos. Marrandão Agostinho Silvério. Prestação de contas Marrandão anual Agostinho Silvério é branco, de cabelo 0600 castanho escuros, 107 curtos, penteados palados, 02, finos, origem óculos de armação Macapá. escuro, nariz afilado, Relator, barba juiz escanoada, Normando de curta, Souza. grisalho, Interessado, toga Movimento preta. Democrático Brasileiro, MDB. Também a Cássio da Silva Favacho Neto, Gilvan Pinheiro Borges, Fátima Lúcia Pelais e Ana Paula Santos Souza, turma julgadora. Vogais, Gilcinete Lopes, Paula Santos, Galiano Sei, Mário Mazurek, Anselmo Gonçalves. A palavra está com o relator. Boa tarde, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Doutora Sara, aos que nos assistem aqui e pela internet. Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no estado do Amapá, referente ao exercício financeiro de 2022. Após o exame técnico e jurídico dos documentos apresentados, as contas foram desaprovadas, tendo sido identificadas irregularidades significativas na aplicação dos recursos recebidos pelo partido, especialmente aqueles do fundo partidário. A decisão de desaprovação fundamentou-se na ausência de comprovação da destinação de R$ 326.150,26, valor este que, segundo os autos, foi utilizado sem a devida documentação comprobatória exigida pela Resolução 23.604 de 2019. Foca no juiz Normando Além de Souza. disso, Ele é foi negro de pele clara, tem constatada cabelos uma castanhos escuros, a presos não para trás, os comprovação da óculos de armação aplicação de escura, nariz afilado e traz uma toga preta. 7.457,23 em programas de incentivo à participação feminina na política, o que constitui descumprimento de norma expressa que visa promover a equidade de gênero no sistema político partidário brasileiro. Diante da decisão desfavorável, o partido interpôs recurso especial, alegando que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá teria adotado entendimento divergente de outros tribunais eleitorais, ao desconsiderar documentos apresentados fora do prazo. A tese recursal sustentou que, em situações semelhantes, outras cortes têm admitido a juntada extemporânea de documentos, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa da União, especialmente quando recursos públicos foram efetivamente aplicados, ainda que a comprovação tenha sido apresentada tardiamente. O TSE, ao analisar o recurso, acolheu os argumentos do recorrente e deu provimento ao apelo. Determinou-se, assim, o retorno dos autos à nossa instância, a instância de origem, para que fosse realizado novo julgamento das contas com a análise da documentação apresentada no ID, que eu transcrevo aqui o número. Ressaltou-se, contudo, que essa reavaliação deverá se restringir à verificação da regularidade dos documentos extemporâneos, com vistas à eventual redução do valor a ser restituído ao Tesouro. A documentação citada foi submetida à análise técnica. O NACEP, ao final, se manifestou pela desaprovação das contas e devolução de R$ 175.396,10, referentes a valores que teriam sido utilizados de forma irregular, além de transferir para a conta específica o valor dos R$ 7.457,23 que era referente aos recursos do fundo que não foi aplicado em programas de participação política das mulheres. A conclusão do Ministério Público Eleitoral foi no mesmo sentido desse parecer técnico do NACEP. É o relatório, excelência. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente. Excelências, boa tarde, nobres advogados. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Palavra com o relator. Como foi detalhadamente relatado, os autos em apreço vieram a novo julgamento tão somente Foco para no juiz ser Normando feito um Souza, na decote barra de inferior, valores 16 que e 5, poderiam ser 9 de 6 de justificados 2025, pela documentação 44ª sessão apresentada judiciária ordinária do extemporaneamente, TREP. a fim de evitar um possível enriquecimento ilícito da União, em razão de despesas comprovadas regularmente, ainda que de forma tardia.
Nesse contexto, o parecer técnico deve ser balizado em razão da demonstração documental apresentada ter saneado de forma parcial as falhas existentes na prestação de contas. Na barra de rolagem inferior, Vejamos. primeiro, prestação Ficou de conta registrado anual. que o prestador Número do de contas processo apresentou os documentos relativos ao pagamento de salários a 002.2023. funcionários do Origem partido, Macapá barra P, relator, juiz Ciclos e Normando de Deise. Souza. Em relação à irregularidade apontada quanto às despesas financeiras custeadas com recursos do fundo partidário, foram apresentados outros documentos que totalizam R$ 125.413,10. Contudo, conforme a prestação de contas retificadora, o valor declarado foi de R$ 445.634,21, já descontadas as tarifas bancárias. Assim, permanece um montante de R$ 320.221,11 sem comprovação por meio de notas fiscais. Considerando outros documentos, o valor efetivamente comprovado alcança R$ 150.750,16, restando pendente a comprovação de R$ 169.466,95. Não foram também apresentados recibos de doação que comprovem a aplicação de R$ 105.120,23 oriundo do fundo partidário e R$ 2.031,44 de outros recursos, não havendo manifestação do prestador das contas sobre esse ponto. No item 3, foi identificada a utilização indevida de R$ 5.929,15 do fundo partidário para pagamento de multa e juros, também sem manifestação do prestador. Por fim, verificou-se que o partido deveria ter destinado no mínimo R$ 22.457,23 a programas de participação política das mulheres. A prestação de contas retificadora indicou a aplicação de R$ 18.503,10, mas os documentos apresentados comprovam apenas R$ 15.000. Assim, restam pendentes de comprovação R$ 3.503,10 para atingir o total declarado e R$ 3.954 para alcançar o mínimo legal exigido. Pelo exposto, voto pela manutenção da desaprovação das contas, nos termos do artigo 45.3 da resolução do TSE, ficando o partido obrigado a recolher ao erário o valor total de R$ 175.396,10, referente às despesas realizadas de forma irregular com recursos do fundo partidário, assim como a transferir para a conta bancária específica o valor de R$ 7.457,23, que são referentes a recursos do fundo que não foram comprovados na aplicação nos programas de participação política das mulheres. Isso conforme a regra do parágrafo 3º do artigo 22 da mesma resolução. É como eu voto, Excelência. Doutora Imagem Gilcinete. ampla do plenário. Acompanhe o relator, excelência. Doutora Paola. Com o relator, presidente. Doutor Galeano. Com o relator, doutor presidente. Doutor Mário Mazurek. Acompanhe o relator. Doutor Anselmo. Também acompanhe o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, referente às eleições 2022, nos termos do voto do juiz relator. Foco no Desmardão Agostinho Silvério. Em julgamento, recurso eleitoral na ação de investigação judicial eleitoral número 0600-123-13, origem Macapá, relatora juíza Gilcinete Lopes, recorrente Gilvan Pinheiro Borges, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha de Matos Neto e coligação Trabalhando pelo Povo, Vogais, Paula Santos, Galiano Sei, Mário Mazurek, Anselmo Gonçalves, Anormantes Souza. Nesse pedido aqui, nessa ação tem pedido de sustentação oral. A palavra está com o relator. Foco na juíza Gilcinete Lopes, ela negra, de pele clara, tem cabelos castanhos escuros, enrolados, curtíssimos. Usa ler maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado, batom
cor de vinho, usar óculos de armação clara, traje toga preta. de Oliveira Furlan e Mário Rocha de Matos Neto e a coligação Trabalhando pelo Povo, com fundamento no artigo 22 da Lei Complementar 6490, ante alegação de prática de conduta vedada e cometimento de abuso do poder político e econômico decorrente da participação de Antônio Furlan na inauguração de obra pública com shows artísticos em período vedado, artigos 75 e 77 da Lei das Eleições. O recorrente alega preliminarmente cerceamento de defesa por ter sido impedido de demonstrar a gravidade quantitativa das condutas imputadas. O mérito alegou que a sentença foi contraditória, em razão de ter destacado que a conduta possuía gravidade e, mesmo assim, julgou improcedente o pedido. Afirmou ser incontroversos os fatos, mas a análise dos pontos controvertidos pelo juiz sentenciante foi equivocada quanto ao que deveria ter aferido com relação aos seguintes pontos. Primeiro, a hipótese de inauguração da Arena Beiradão realmente configurar a inauguração de obra pública, de que tratam os artigos 75 e 77 da Lei das Eleições. A participação de Antônio Furlan no evento representou uma atuação protagonista ou de mero expediente, ou de mero espectador, artigo 77. Se houve excesso, se houve excesso de prerrogativa do cargo de prefeito e consequente inobservância ao dever de impessoalidade para desvirtuar o propósito de lazer do evento para uma plataforma de marketing político com ganho pessoal e eleitoral de Antônio Furlan, artigo 73, inciso 2 da Lei de Eleições e artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Argumentou que ocorreu omissão acerca da imputação do uso ilegítimo de mídia audiovisual custeada pelo erário e produzida pela empresa Conecta Transmissões, em benefício pessoal e eleitoral de Antônio Furlan, e ainda que houve interpretação equivocada quanto à análise do abuso do poder. Ao final, requereu anulação da sentença em caso de entendimento do cerceamento de defesa na instrução probatória, o provimento do recurso eleitoral para que seja julgada procedente a ação de investigação judicial eleitoral. Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha de Matos Neto e a coligação Trabalhando pelo Povo fizeram um recurso adesivo com pedido de efeito suspensivo, no qual requereram em síntese a reforma da decisão no trecho em que afirmou ter havido inauguração da Arena Beiradão, e Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Mário Rocha de Matos Neto e a coligação Trabalhando pelo Povo apresentaram contra-razões ao recurso eleitoral, aduzindo a inexistência de obra pública, mas sim de um serviço público, e, por fim, requereram o não provimento do recurso eleitoral. Gilvan Pinheiro Borges apresentou contra-razões ao recurso adesivo e a Procuradora Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do recurso adesivo e pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Doutora Luísa Portela, a senhora está nos ouvindo? A senhora está com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental. Muito obrigada, Excelência. Cumprimento em ambiente virtual, a advogada Luísa Portela, ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, usando maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado, batom rosinha claro, traje a blusa escura. Procuradora Regional Eleitoral, aos colegas, aos servidores. Excelências, como a relatora já antecipou, estamos diante de uma situação que envolve 3 condutas vedadas, ilícitos expressamente previstos na Lei das Eleições, que, em conjunto, elas acarretam também um abuso de poder político e econômico. Quais são elas? A participação de pré-candidato em inauguração de obra dentro do período vedado, a inauguração de obra com contratação de show feita pelo poder público, e também a utilização de serviço público em benefício próprio. Excelências, como relatado, a gente está tratando, então, da inauguração da Arena Beiradão. A Arena Beiradão, ela foi inaugurada não em apenas um dia, não apenas com um evento, mas durante 22 dias ao longo do Macapá Verão. Então, estamos falando de não apenas um show, mas foram 10 shows artísticos nacionais que foram contratados por recursos públicos
para a realização desse evento. E, excelências, o custeio desse evento, ele é um fato incontroverso nos autos. Na petição inicial, foi apontado que houve um expressivo gasto com esse evento, cerca de 4 milhões de reais, e também que houve, decorrente desse evento e da exploração dele, um aumento significativo de seguidores do acervo político do réu em razão disso. Esses dois fatos, então, são incontroversos nos autos, porque eles foram alegados na petição inicial, apesar de não ter sido possível realizar prova em relação a isso, mas não foi contestado, se tornando fato incontroverso. Então, temos 3 condutas vedadas, um abuso de poder e 2 fatos incontroversos que têm que ser avaliados nesse caso. O que a gente discute nesses autos? Então, a realização do evento, ela, como eu disse, ela é incontroversa e ela durou 22 dias e há, nesse ano, uma situação peculiar que ela muda em relação a todos os anos anteriores. Por quê? Na sentença, o juiz da zona eleitoral, ele apontou que não haveria uma gravidade suficiente no fato para acarretar um abuso de poder em razão de esse evento ele ser realizado anualmente, então a população ela haveria uma expectativa de realização, não seria algo inédito. No entanto, excelências, é importante a gente pontuar que, em que pese esse evento ele ser recorrente, nunca havia sido dessa magnitude antes da gestão dos réus. Por que eu falo isso? Em 2020, o evento ele contou com cerca de 160 atrações locais, cujo valor máximo pago por cachê foi de R$ 3.000. E esse é um fato público, é um fato notório, é um fato vinculado no Diário do Amapá, no site do Diário do Amapá, então é algo extremamente de conhecimento público. Em 2021 veio pandemia, a gente não pôde verificar a ocorrência do evento, que foi realizado de forma online. Em 2022, aconteceu então a primeira ampliação desse evento. Já na gestão do réu, esse evento que então ele priorizava e ele incentivava a cultura local, incentivava e priorizava a prática social e cultural regional, agora contrata artistas do país inteiro, artistas de renome nacional, para então instituir uma nova realidade na cidade. A gente não está falando de uma tradição de 10, 15, 20 anos de shows nacionais. A gente está falando de 2 anos de shows nacionais instituídos pelo réu. Esse ano de 2024, em que o evento se realizou dentro do período vedado, ou seja, do dia 6 de julho até o dia 28 de julho, foram 10 atrações nacionais, com custeio, novamente, de 4 milhões de reais. Não estamos falando de uma pinchincha, não estamos falando do incentivo da arte regional, da arte do Amapá, não. A gente está falando de contratação de shows da cantora Joelma, do cantor Tiaguinho, de grupos de infantis, de grupos gospel. Então, assim, tinha show para todas as áreas, todos os públicos, com um custo extremamente relevante e de muita atração de espectadores. Excelências, e por que eu falo dessa questão de atração de espectadores? Porque os réus eles foram eleitos com pouco mais de 200 mil votos. A estimativa de comparecimento durante esses mais de 20 dias de evento foi de 1,5 milhões de espectadores, tanto de forma presencial quanto de forma online. Então, estamos falando de quase 5 vezes mais espectadores do que eleitores. Por quê? Esses eleitores eles foram bombardeados ao longo de 20 dias por um show de eventos megalomaníacos, um evento super estruturado, cuja inauguração ela também já foi reconhecida em sentença. E, nesse momento, excelências, eu peço licença para ler um trecho da sentença,
que ele é bastante elucidativo em relação a essa conduta vedada específica, que é a inauguração de inauguração de obra, perdão. E eu abro aspas. Neste contexto, considerando o reiterado uso dos vocábulos inauguração, inaugurou, inaugurada pelo investigado e o fato de que, efetivamente, utilizou-se da Arena Beiradão pela primeira vez na data anunciada pelo prefeito, é inegável de que o fato representa uma inauguração e tem relevâncias para fins eleitorais. E é esse o ponto, excelências. A inauguração da Arena Beiradão, ela foi segurada, ela foi restrita para acontecer em período vedado. Essa conduta vedada, ela é objetiva, ela está na lei, a presença do prefeito, ela é especificamente proibida no artigo 77 da Lei das Eleições. Contratação de show com recursos do erário durante período vedado também é expressamente, é uma conduta vedada, é uma conduta objetiva. Está previsto no artigo 75. E não bastasse isso tudo, o prefeito, ele utilizou-se dessa estrutura e desse evento para benefício próprio. Nos autos, foi comprovada a utilização de imagens captadas pela empresa licitada para benefício pessoal, porque essas mesmas imagens elas eram reproduzidas na rede social privada do prefeito. E como eu disse mais cedo, é incontroverso que houve um aumento significativo de seguidores no perfil do Instagram do Dr. Furlan depois desse evento, excelências. Portanto, e para me encaminhar para o final, eu trago um acordo Com sustentação oral, a advogada Luísa Portela. Que é o recurso ordinário 0600-296204, em que o TSE estabelece a tríade para a configuração do abuso do poder político no cenário de eleição. Primeiro, a gente tem que analisar a conduta. E como eu lhes disse, temos não só uma, mas 3 condutas vedadas. 3 condutas expressamente vedadas, 3 condutas objetivamente vedadas. Nessas condutas vedadas, a gente não precisa avaliar o grau de reprovabilidade. A gente está falando de concretização. Então, temos a presença na lei do que é proibido, temos a subsunção do fato na vida real. A segunda questão, e aí sim, para o abuso, para a configuração do abuso, estamos falando da alta reprovabilidade. Aqui a gente fala do aspecto qualitativo. Excelências, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é que é muito importante. São 22 dias de evento, excelências. Foram mais de 1 milhão de pessoas que assistiram e que foram impactadas com esse evento, excelências. Foi um evento que custou mais de 4 milhões de reais para o erário público. E mais do que isso, é um evento cuja magnitude, cuja contratação de shows nacionais começou no ano anterior. Começou por iniciativa do próprio réu. Então, o aspecto qualitativo, essa alta reprovabilidade, ela está patente em razão da magnitude, em razão da inauguração, em razão da novidade no formato que foi feito justamente pelo réu para se beneficiar em ano eleitoral. E o terceiro critério dessa tríade para configuração do abuso é a repercussão na normalidade e na legitimidade do pleito. Então, é o aspecto quantitativo. Excelências, estamos falando de 10 shows nacionais, de 22 dias, de mais de 1 milhão de espectadores, de mais de 5 vezes o eleitorado que votou no candidato réu. A questão quantitativa, ela é clara, ela é evidente, e a gente não pode simplesmente ignorar essa situação em razão de uma suposta continuidade da ilicitude. Excelências, mais uma vez, eu destaco que essa conduta, ela foi deliberada, essa conduta, ela foi planejada, essa conduta, ela foi feita especificamente para beneficiar o candidato à reeleição, que,
se utilizou do serviço público para benefício próprio, que utilizou do serviço público para aumento do seu capital político, que utilizou do serviço público para alterar o formato do evento, para que ele pudesse agora afirmar que não, na verdade ele só está continuando uma tradição da cidade. E sabemos que não é essa a situação. Então, excelências, finalizando, eu reitero os pedidos formulados na petição inicial, eu reitero os pedidos formulados no recurso eleitoral, para que seja reconhecida a conduta vedada e, por consequência, o abuso de poder político e econômico. Muito obrigada. Imagem pelo plenário. Amanda Lima Figueiredo, a senhora está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental. A doutora Amanda Lima, ela está localizada na tribuna na lateral esquerda. Doutora Sara, doutora procuradora eleitoral, doutora Gilcinete, demais membros da corte, meu muito boa tarde. Não poderia, senhor presidente, iniciar essa fala sem parabenizar a corte, porque hoje se encontra mais florida, e essa é a vez primeira que me faço presente, com o retorno da doutora Paola, a vez primeira vinda da doutora Gilcinete. Lhe dou as boas-vindas a essa corte que muito bem recebe. Foco na advogada claro, Amanda Lima. Ela boas-vindas ao é doutor branca, de Galiano, cabelos seja castanhos muito bem-vindo, claros, como disse, essa lisos, corte na altura do é muito ombro. acolhedora. Usa Com alerta, maquiagem, certeza sobrancelha bem vai desenhada, ser nariz apelado, batom rosa clara, usa óculos de armação clara e traz toga preta. Com o conhecimento de vossas excelências. Sejam muito bem-vindos. E bem-vinda de volta, doutora Paola. Bom, como foi muito bem relatado e muito bem dito pela doutora Luísa, que me antecedeu, a quem cumprimento também, a gente está falando aqui de conduta vedada. E a conduta vedada, a conduta recriminada, neste momento, é inauguração de obra pública em período vedado e inauguração de obra pública com contratação de shows artísticos. Dessas condutas, entendeu o recorrente, investigante, que descambariam para o abuso de poder político e econômico. De início, preciso afirmar que, até mesmo pela tribuna que me antecedeu, mostra-se clara a inexistência de nulidade, considerando que todas as provas que foram requeridas na inicial foram devidamente deferidas e juntadas aos autos. Além disso, como pontos colocados pelo recorrente, que demandariam algum tipo de prova maior, disse ele, tratam-se de pontos controvertidos. Pontos controvertidos não necessitam de prova. Assim, com relação à eventual nulidade da sentença, afastemos. No que diz respeito especificamente às condutas, a afirmação da inauguração da obra pública Arena Beiradão. A Arena Beiradão não é obra pública. Não existe obra pública Arena Beiradão, desembargador Maruzurek. Não tem. Não existe uma obra, não existe um monumento público, não existe um espaço público chamado Arena Beiradão. Este é o ponto crucial. Inexiste. E aí peço à técnica, por favor, que reproduza uma imagem que eu pedi, que inclusive se encontra nas contrarrazões de recurso. Pois bem, esta é a imagem, doutores, excelentíssimos desembargadores, é a imagem aérea da Praça Jaci Barata. Nesta parte onde se encontra em verde, onde tem carros abaixo, logo abaixo, onde tem carros estacionados, é o estacionamento. É o estacionamento da Praça Jaci Barata. Esquerda, foto da Praça Jaci Barata e à direita, advogada Amanda Lima. Quando necessário, são montados palcos para eventos.
Esse espaço onde está circundado em verde é a Arena Beiradão, que diz o recorrente. É a Arena Beiradão que diz o investigante. Essa seria a obra pública. Não existe. Então, por que entender dessa maneira? Bom, eu quero utilizar esse espaço para fins de utilização para fins de eventos, de shows Está na e única etc. foto E nós temos uma Advogado, razão foco simples. na advogada Amanda O Lima. Macapaverão, que há muito tempo ocorre, ele sempre teve os seus shows realizados em frente à Fortaleza de São José, em frente ao Mercado Central, onde sempre ocorreram os shows. No entanto, por uma determinação do IPHAN, em 2022, fomos obrigados a não mais realizar shows ali com vistas à preservação do patrimônio histórico. E também juntei estas informações tanto em defesa quanto em contra-razões recursais. Transferiram-se, então, os shows que, em 2023, ocorreram na Praça do Barão, que fica bem em frente à antiga residência oficial do governador. E lá ocorreram vários shows do Macapaverão de 2023, com atrações nacionais. Contudo, por conta de uma nova determinação do Ministério Público, desta vez do Ministério Público Estadual, e para preservar o ambiente com relação à poluição sonora, já que é um ambiente residencial, também proibiu-se a realização dos shows naquele lugar. Portanto, dentro das alternativas que tínhamos para a realização de shows do Macapaverão, utilizou-se o estacionamento da Praça Jaci Barata. E não é uma obra pública o estacionamento da praça. Ele faz parte da praça. Praça essa inaugurada no dia 23 de junho de 2024, muito antes do período vedado. E sem a participação de artistas. Esta é a questão. O Macapaverão, em 2020, sequer ocorreu. Estávamos em pandemia. Em 21, não ocorreu. Estávamos em pandemia. Em 22 e 23, ocorreu, sim. De maneira crescente. Para dar à população aquela alegria, aquele divertimento que, infelizmente, a pandemia nos tirou. E com a apresentação de cultura local, com uma diversidade de shows. No entanto, em 2019, ocorreram shows do Macapaverão, com atrações nacionais. Em 2018, tem atrações nacionais. Mas fazer a comparação com 2 anos em que houve a proibição de aglomeração, entendemos que é tentar pesar demais em relação aos fatos apontados. Afirma que houve um grande aumento e que houve um grande público 5 vezes maior do que da votação que foi obtida pelo candidato. 1,5 milhão de espectadores. Excelências, o estado do Amapá, pelo último censo, conta com 802 mil habitantes. O município de Macapá, segundo o último censo, consta com 442 mil habitantes. 1,5 milhão de espectadores, 1,5 milhão de pessoas que supera aí muito a votação dos candidatos, do prefeito e do vice-prefeito. Os números, eles assustam quando nós falamos, mas quando a realidade é mostrada, eles demonstram que realmente o que se quer aqui é fantasiar algo que não existe. Isto está colocado, é IBGE. Aumento do número de seguidores, houve. O comparativo, o momento em que foi feita a comparação do número de seguidores na rede social privada
do prefeito foi em setembro de 2024, mais de um mês após o início do processo eleitoral, o que é completamente natural. Mas ninguém fez um comparativo anterior. Investimentos feitos no evento ocorreram. Houve algum comparativo com relação aos investimentos feitos no ano anterior para verificar se houve aumento absurdo? Não. E isso competia ao autor fazer. E aqui nós reiteramos o pedido para o afastamento daquilo que foi reconhecido, sim, pelo juízo de piso, que seria a inauguração deste espaço, excelências. A inauguração desta obra pública, que inexiste. Foi isso que foi reconhecido pelo juízo de piso, que entendeu que não havia gravidade para chegarmos a um abuso. Falar em abuso, primeiro nós precisamos ultrapassar a questão da conduta vedada, o que, conforme demonstra-se, inexiste. O uso de imagens que foram captadas durante o evento na rede social privada do candidato, à época, nada há de anormal, como afirmado pelo próprio recorrente. Houve lives de todos os shows apresentados. As imagens, doutor Anselmo, estão disponíveis até hoje no YouTube, com a mesma qualidade que foram buscadas. A utilização de imagens de eventos, de obras públicas em rede social privada já foi objeto de discussão pelo Tribunal Superior Eleitoral, por esta corte, e entendeu, é possível, candidato em campanha, fazer uso de imagens de obras, de imagens de serviços, contanto que a igualdade de condições seja dada aos demais candidatos. Os shows foram abertos. Os shows estavam abertos para quem quer que fosse. As imagens estão lá, até hoje. Portanto, não há aqui que se falar em inauguração de obra pública. Não há que se falar em utilização de contratação de shows artísticos para a inauguração de obra pública. Não há que se falar em uso ou abuso de recursos públicos em prol de campanha eleitoral. Porque as condutas apontadas como irregulares, como vedadas, sequer existem. E sim, sem querer tomar mais o tempo de vossas excelências, pede-se, a despeito da manifestação ministerial pelo não conhecimento, o provimento do recurso adesivo para afastar a existência, o reconhecimento de conduta vedada, pois inexiste obra pública. E, com relação aos recursos interpostos pelos investigantes, que sejam eles improvidos nos termos legais. É o que se pede, excelência. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer, excelência. Palavra com o relator. Imagem ampla do plenário. Admissibilidade. Recurso eleitoral interposto por Gilvan Borges é próprio, é tempestivo e atende todos os demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Doutora Paola. Bem conheço. Doutor Galeão. Acompanho a relatora. Doutor Mazurek. Conheço. Doutor Anselmo. Também conheço. Doutor Hernandes. Também conheço. Pode prosseguir. Quanto ao recurso adesivo interposto Foco por na juíza Antônio Galeão, Paulo de Oliveira Furlan, da juíza esclareço que um dos Gilcimente requisitos para Lopes. admissão dessa espécie recursal é a existência de sucumbência recíproca, conforme disposição do artigo 997 do Código de Processo Civil. Ocorre que, na espécie, a sentença recorrida julgou totalmente improcedente os pedidos da ação, inexistindo, portanto,
interesse relativamente Na à barra de parte análise que inferior recorreu 2, adesivamente. recurso eleitoral Por na essa, ação de por essa reivindicação razão, judicial eu não eleitoral conheço número do recurso adesivo. 006-00123-13.24, origem Macapá, relatora, juíza Gils Nete Lopes, imagem ampla do plenário. Também. Doutor Anselmo. Acompanho o relator. Doutor Normandes. Eu também vou acompanhar. Devolvo a palavra para a ilustre relatora. Passo agora a análise do mérito. Foco na juíza Gils Inicialmente, Nete passo ao Lopes. exame, a análise da preliminar alegada, que é o prejudicial do mérito. Passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, ao argumento de que foi indeferida a produção da prova documental, destinada a quantificar o número de seguidores do prefeito nas redes sociais, antes e depois da inauguração da Arena Beiradão, bem como a identificar com precisão os valores gastos pelo município no evento Macapá Verão 2024. A sentença enfrentou especificamente a questão ventilada, assentando que os próprios fatos invocados pelo autor, que é o aumento expressivo de seguidores e gastos superiores a 4 milhões, foram tidos como incontroversos e suficientes para a aferição das dimensões do evento. Por tal motivo, o magistrado considerou prescindível a produção da prova requerida nos termos do artigo 374, inciso 3º do Código de Processo Civil. Destacou-se ainda que a aferição da gravidade não se restringe a elementos quantitativos, mas envolve a análise qualitativa da conduta, conforme jurisprudência pacífica do TSE. Nos seguintes termos, a caracterização do abuso do poder exige prova robusta e demonstração da gravidade da conduta, considerada em seus aspectos qualitativo e quantitativo. Aí segue a descrição do julgado. A decisão foi devidamente fundamentada, com respaldo na jurisprudência e nos fatos incontroversos dos autos. Ausente qualquer prejuízo concreto à defesa ou comprometimento do contraditório, não há, portanto, nulidade a ser reconhecida. Portanto, eu rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo recorrente. Doutora Paola. Acompanho. Doutor Galeano. Acompanho, excelência. Doutor Mazurek. Rejeito também. Imagem ampla do Anselmo, plenário. Também rejeito. Doutor Normandes. Também, excelência. Pode prosseguir. Relativamente à matéria de fundo, adianto que Gils também Nete não Lopes. merece acolhida a insurgência do recorrente. A controvérsia gira em torno da inauguração da Arena Beiradão no início do evento Macapá Verão 2024, tradicional no calendário cultural do município, e do eventual uso eleitoreiro da estrutura montada, com o alegado proveito eleitoral ao candidato à reeleição e suposta caracterização de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 1 a 8 da Lei 9.504/97 e de abuso de poder do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. A sentença reconheceu a realização do ato inaugural e a participação do então candidato, mas afastou a existência de conduta vedada ou abuso de poder, por ausência de gravidade apta a comprometer a normalidade do pleito. Isso porque o que se extrai dos autos é a mera presença física do candidato à reeleição. A conduta do então prefeito, restrita à presença no evento, registros fotográficos e a publicação institucional em redes sociais, não caracteriza atuação com protagonismo ou personalização excessiva. A estrutura inaugurada era temporária e o evento já integra o calendário oficial da cidade, sendo esperado pela população e de interesse público. Da análise da situação fática não se extrai qualquer ilícito eleitoral, gravidade na conduta ou repercussão sobre a normalidade do pleito, exigidos para a imposição das sanções requeridas conforme o entendimento do TSE. Segue o entendimento. A existência de ato de promoção institucional em período vedado, por si só, não é suficiente para ensejar a cassação de diploma. É indispensável a comprovação da gravidade da conduta e do desequilíbrio causado no pleito. Segue a descrição, a identificação do julgado. Para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a comprovação de forma segura da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta, que é o aspecto qualitativo, e da sua significativa repercussão, a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral, que é o aspecto quantitativo. Segue a descrição do julgado.
No caso concreto, embora a realização do evento tenha se dado em período vedado e com significativa estrutura financeira pelo erário, o juízo de origem ponderou o seguinte: 1. O evento Macapá Verão é tradicional, ocorrendo anualmente. 2. A estrutura inaugurada era provisória, montada para atender a shows previstos no período. 3. A presença do prefeito não se deu com protagonismo direto, sendo compatível com a posição institucional. 4. A repercussão eleitoral, embora relevante, não alcançou o grau de desequilibrar a disputa, sobretudo por ausência de elemento inovador na conduta administrativa em relação aos anos anteriores. Acerca do tema, a jurisprudência ela é clara no sentido de que a gravidade é elemento imprescindível para a configuração do ilícito eleitoral nesse sentido. A caracterização do abuso do poder político demanda a conjugação de 3 fatores: a prática de um ato de natureza política ou administrativa, a sua finalidade eleitoral e a presença da gravidade da conduta. Segue a identificação do julgado TSE. Quanto ao uso das redes sociais e do material audiovisual, as provas reunidas nos autos demonstram ações típicas de comunicação institucional e postagens pessoais sem conteúdo eleitoral explícito, o que também afasta a incidência do artigo 73, inciso 6º, a linha B da Lei das Eleições. A sentença enfrentou todas as teses suscitadas, inclusive aquelas relacionadas à suposta omissão, quanto ao uso da mídia custeada pelo erário, demonstrando que a atuação do gestor ela foi compatível com a sua função e não violou o princípio da impessoalidade previsto na Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º. Os elementos extraídos do caderno probatório verifica-se a inexistência de conduta vedada, de abuso de poder e de qualquer elemento de desvio funcional apto a comprometer a lisura do processo eleitoral ou que se amolde às condutas vedadas aos agentes públicos. Ante o exposto, eu nego provimento ao recurso interposto e mantenho integralmente a sentença prolatada. É como voto, senhor presidente. Doutora Paola. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora, senhoras e senhores advogados e advogadas aqui presentes, boa tarde. Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos. Alguém gostaria de antecipar? Doutor Galeano. Eu antecipo. Doutor Galeano, o senhor antecipa? Não, vou aguardar pedido de vista, Santos. Doutor Mazurek. Eu acompanho a eminente relatora. Doutor Anselmo. Eu vou aguardar, senhor presidente. Doutor Normandes. Eu não entendi do doutor Anselmo. Eu vou aguardar. Aguardar, né? Isso, eu vou aguardar. Aguardar, excelência. A gente volta junto. Novamente, senador Agostinho Severo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, unanimidade, conheceu do recurso, não conheceu do recurso adesivo e rejeitou a preliminar de cerceamento e defesa e, no mérito, após o voto da relatora negando o provimento ao recurso, pediu vista à juíza Paola Santos, antecipou o voto o juiz Mário Mazurek e os demais aguardam. Em julgamento, embargos de declaração na prestação de contas eleitorais 0600-987-28, origem Macapá, relator juiz Anselmo Gonçalves, embargante Ministério Público Eleitoral, embargado Ameliane Assunção Azevedo. Turma julgadora, composta pelos vogais Normandes Souza, Gilcenete Lopes, Paula Santos, Galeano Sei e Mário Mazurek. A palavra está com o relator. Ameliane Assunção Azevedo e o Ministério Público Eleitoral opuseram embargos de declaração contra a decisão deste colegiado, consubstanciada no acórdão TRE-AP número 8580 de 2025, que desaprovou as contas da prestadora de contas, primeira embargante, referente às eleições de 2022. A prestadora de contas aponta omissões nos julgados, sustentando ocorrência de decisão surpresa, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
ativismo judicial Foco no e juiz Anselmo afronta ao Gonçalves. Ele é princípio branco, da careca, anualidade usa eleitoral. óculos de armação de cor, Com base nariz nesses afilado fundamentos, e traz requer o toga preta. acolhimento dos embargos, com o consequente reconhecimento das omissões indicadas, a fim de que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá integre o julgado conforme os argumentos apresentados, inclusive para fins de pré-questionamento dos temas constitucionais e legais invocados. O Ministério Público Eleitoral, em seus embargos, alega a existência de obscuridade no acordo embargado quanto à fórmula percentual utilizada para fixar o valor considerado razoável para a despesa impugnada. Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer a obscuridade apontada e determinar o integral ressarcimento dos valores pagos a título de honorários advocatícios. Quanto aos embargos do Ministério Público Eleitoral, Na barra de a rolagem prestadora inferior de 3, contas embargo de permaneceu declaração na silente. prestação de No contas exercício de suas eleitorais funções número da constitucionais, a 06 Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não conhecimento dos declaratórios do prestador de contas, por entender que foram postos de forma dissociada das hipóteses legais de cabimento deste recurso. Em consequência, requer a certificação do trânsito em julgado do acordo embargado. Subsidiariamente, requer o não provimento do recurso. É o relatório. Senhora Procuradora. Obrigada, senhor presidente. Excelências, Imagem ampla do plenário. diz respeito à hipótese de cabimento da aplicação do Foco artigo na 85 Procuradora do Código de Regional Eleitoral, doutora Sara Processo Civil. Cavalcante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, Na longos, esteira além dessa maquiagem, discussão, sobrancelha de o mim, Ministério desenhar, Público nariz propõe os afilado, embargos de batom, declaração para corte rosa suprir bem uma- clarinho em e que traz pese toga preta. a peça recursal aponte uma obscuridade, é na verdade uma contradição entre o fundamento da decisão e seu dispositivo. E eu explico melhor isso. A Resolução 23.607, em seu artigo 35, parágrafo 12, é peremptória ao exigir relatórios de atividades trabalhadas, detalhamento dos serviços, justificativa do preço, e a hipótese dos autos, na medida em que se trata de serviços advocatícios. Também o artigo 60 da mesma resolução exige que haja na nota fiscal e a aplicação subsidiária, na nota fiscal apresentada pelo prestador, a descrição detalhada do serviço. E esta precisamente a circunstância que é reconhecida nos autos. Tanto no voto parcialmente vencido do ilustre desembargador Carmo Antônio, quanto no voto do juiz Anselmo Gonçalves, que foi designado para lavrar o voto vencedor, há o reconhecimento de que o relatório de atividades é a razão pela qual deve haver a devolução do recurso. O que o Ministério Público aqui pugna é que seja feita uma diferença no caso dos autos, porque a resolução é muito clara ao estabelecer que, e aí abro aspas, para a comprovação do gasto é preciso a demonstração da atividade detalhada. Ou seja, para se comprovar, a premissa é que o gasto seja detalhado. O que estamos aqui a dizer é que existe uma diferença entre gasto comprovado e gasto antieconômico. Então, o gasto que não é comprovado deve ser restituído na íntegra. O gasto que é comprovado pode ser econômico ou antieconômico. E aí, caso venha a ser antieconômico, se aplicaria a hipótese do artigo 85, por analogia, para as despesas com serviços advocatícios. Então, é essa diferenciação que se pretende fazer, porque um gasto que sequer é comprovado não pode ser remunerado com recursos públicos. E aí, essa contradição, o Ministério Público faz a apresentação dessa peça recursal no sentido de pedir que seja suprida essa contradição entre o fundamento que verbalmente reconhece, também abro aspas, a falta de relatório detalhado, que é premissa da resolução, e o dispositivo, que admite que o prestador de contas que não comprovou o gasto mantenha consigo um recurso de natureza pública. Nesses termos, Excelência, o Ministério Público requer o conhecimento dos embargos, e em relação aos embargos declaratórios apresentados pela prestadora de contas, se vê que as matérias ali suscitadas, que é violação ao contraditório, violação à decisão surpresa, não merecem sequer conhecimento, porque nenhuma dessas matérias são, de fato, matérias que justificam a hipótese de cabimento dos embargos de declaração. É isso, Excelências, obrigada. Senhor relator. Imagem ampla do plenário. Eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, os Foco dois no juiz recursos são Anselmo Gonçalves. adequados e tempestivos. Eu vou deles conhecer, ressaltando que
A ressalva que fez o Ministério Público Eleitoral pelo não conhecimento já contraria o entendimento já sedimentado dessa casa no sentido de que nos embargos de declaração nós analisamos somente a adequação e a tempestividade. Quando a gente fala que não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a gente está enfrentando o próprio método do recurso. Então, com essas razões, senhor presidente, eu conheço de ambos os recursos. Doutor Mendes? Imagem ampla do plenário. Eu sigo o relator. Doutora Gilcinete? Bem conheço. Doutora Paola? Acompanho. Doutor Galeano? Conheço. Doutor Mazurek? Também conheço. Com a palavra com o relator. A primeira alegação é de omissão em embargos da prestadora de contas. Em primeiro lugar, a embargante sustenta ter havido decisão surpresa. Em apoio a essa alegação, afirma que o voto condutor fundamentou a fixação dos honorários com base na aplicação analógica do artigo 85, parágrafo 2º, incisos 1 a 4 do CPC, tese inédita no processo. Alega ainda que a Procuradoria Regional Eleitoral não abordou tal argumento, pois defendeu a restituição integral dos valores. Ao proferir decisão desfavorável sem oportunizar sua manifestação prévia, entende que foram violados os artigos 7º, 9º, 10 e 489, parágrafo 3º do CPC, além dos artigos 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Ocorre que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aliás, abre aspas, não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado. Iura novit curia, e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação. Fecho aspas. Esse é um precedente do STJ, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Por consequência, não há omissão. Em segundo lugar, a embargante afirma que houve violação da ampla defesa e ao pleno contraditório. Nesse sentido, afirma que a Procuradoria Regional Eleitoral do Amapá emitiu parecer contrariamente à aprovação das contas, apontando violação ao princípio da economicidade. Porém, consta dos autos que a prestadora de contas não teria sido notificada para se manifestar sobre a irregularidade indicada no parecer ministerial. Sucede que, levado o feito a julgamento em 2023, sobreveio decisão que aprovou as contas da embargante. Em razão dessa decisão, o Ministério Público Eleitoral apresentou embargos nos quais indicou expressamente vício quanto ao princípio da economicidade. A parte contrária foi intimada para se manifestar, o que ocorreu, ocasião em que defendeu apenas o não conhecimento dos embargos. Os embargos foram rejeitados. Assim, o Ministério Público Eleitoral reiterou a omissão quanto à análise da economicidade e da prova dos serviços advocatícios. O Tribunal Superior Eleitoral deu parcial provimento ao recurso, a fim de viabilizar a análise completa da fundamentação recursal. Nessa fase, os autos retornaram a esta Corte, que, em novo julgamento, decidiu pela desaprovação das contas. Contra esse acordo foram opostos os presentes embargos de declaração. Nesse contexto, com razão, a Procuradoria Regional Eleitoral, ao afirmar que, abro aspas, a alegação feita pelo embargante apenas neste momento processual acerca de suposto cerceamento de defesa em razão de ausência de intimação específica para a manifestação e ou juntada de documentos relativos aos serviços advocatícios de sua prestação de contas, caracteriza a nulidade de algibeira, fecho aspas, instituto caracterizado pela alegação tardia e estratégica de vício para fins protelatórios. Logo, outra vez, não há omissão. Em terceiro lugar, a embargante afirma ter havido ativismo judicial, ao alegar violação ao princípio da separação dos poderes e à competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral, em razão da criação de normas jurídicas sem respaldo no processo legislativo. Todavia, conforme pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o artigo 4º
parágrafo 5º da Resolução TSE número 23.607 de 2019, afasta o limite de gastos com serviços advocatícios e contábeis, mas não autoriza despesas antieconômicas. Com base nos princípios constitucionais, a Corte reapreciou as contas e aplicou o artigo 85 do Código de Processo Civil para aferir a razoabilidade do gasto, sem violar as normas eleitorais nem impor sucumbência. Ademais, nos termos do Estatuto Processual, o magistrado deve observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, CPC artigo 8º, o que se verificou neste caso, com fundamento na orientação adotada na decisão impugnada. Por conseguinte, não há omissão. Em quarto lugar, a parte embargante alega afronta ao princípio da anualidade eleitoral, ao argumento de que se aplicou norma que alteraria o processo eleitoral sem observância do prazo mínimo de 1 ano antes do pleito. Constituição Federal, artigo 16. No entanto, conforme também consignado no parecer ministerial, a jurisprudência do TSE reconhece que o princípio da economicidade pode ser analisado na prestação de contas, sendo legítima a rejeição de despesas antieconômicas. E esse entendimento remonta ao menos ao ano de 2017, portanto, é anterior às eleições de 2022, afastando qualquer violação ao princípio constitucional invocado. Assim, não se verifica omissão. Alegação de obscuridade, embargos do Ministério Público Eleitoral. Na hipótese dos autos, o Ministério Público Eleitoral afirma que, abro aspas, reside uma obscuridade em tal raciocínio, pois, no caso dos autos, é assente que não houve a necessária descrição detalhada dos serviços prestados, de modo que é ausente qualquer comprovação de prestação efetiva do serviço declarado, o que configura violação aos ditames do artigo 60, caput, parágrafo 1º, inciso 2, da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Fecho aspas. Em outras palavras, persiste a tese de ausência de comprovação da despesa, o que configura matéria de mérito a ser examinada por meio do recurso eleitoral na instância competente, pois essa Corte já apreciou o tema, especialmente com base no voto vencido do juiz relator à época. No mais, o plenário, por maioria, diante da ausência de relatório detalhado, fixou os honorários em 10% do valor recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, equivalente a R$ 37.516,44, e concluiu pela desaprovação das contas, com devolução ao erário da diferença contratual considerada excessiva, no valor de R$ 112.493,56. Dessa forma, não há qualquer obstáculo à compreensão do julgado. E, neste ponto, senhor presidente, já me afastando do voto escrito, tão somente está para um esclarecimento maior a respeito das ponderações feitas pela eminente Procuradora Regional Eleitoral, eu ressalto que este caso eu chamo de o leading case relativos à fixação dos honorários advocatícios com base na analogia prevista, com base na analogia, invocando essa similitude, senhor presidente, por se tratar de verba pública, e nós não temos parâmetro algum para a delimitação de honorários advocatícios e também honorários contábeis. Então, eu fiz essa construção, foi esse o primeiro caso em que esta Corte acolheu por maioria a minha proposição no sentido de aplicação analógica do artigo 85 do CPC. E quando nós fazemos a aplicação do artigo 85 do CPC, nós não estamos falando de sucumbência, porque todos nós sabemos que na Justiça Eleitoral não existe sucumbência. O que nós estamos fazendo é a aplicação analógica diante do vazio normativo no que diz respeito à fixação de honorários contratuais de advogados e de contador, nós estamos fazendo a aplicação analógica, tão somente para termos um parâmetro. E quando nós
utilizamos esse parâmetro analógico do artigo 85, nós vamos variar de 10% a 20%. Então, conforme o grau de zelo, o grau de dificuldade da causa, nós vamos levar em consideração fixando ou no patamar mínimo ou no patamar máximo de 20%. Então, quando nós fixamos aqui no patamar mínimo, nós fixamos considerando que não houve a comprovação de nenhum trabalho exacerbado, não houve um grau de dificuldade demonstrado pelo advogado para justificar um valor superior a 10% do valor mínimo. Porque nós também levamos em consideração que a atividade do advogado não se restringe à manifestação nos autos, mas às vezes de consultoria, de orientação. Por isso, da aplicação do disposto no Código de Processo Civil. Foi essa a minha proposição e foi esse caso, o primeiro, o leading case, relativo à aplicação analógica do artigo 85 do CPC. E, nesse caso, foi fixado, portanto, no patamar mínimo, doutora Sara, exatamente por não termos a comprovação, como Vossa Excelência expôs oralmente e também aqui nos embargos de declaração, não houve a comprovação efetiva de um trabalho minudente, a especificação daquilo que foi verdadeiramente feito pelos advogados. Mas, considerando, portanto, a aplicação analógica do artigo 85, houve a fixação no patamar mínimo de 10%. Por fim, conforme o entendimento pacífico do STJ, é oportuno destacar que os aclaratórios não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Ante exposto, rejeito os embargos de declaração de Ameliane Assunção Azevedo e do Ministério Público Eleitoral. É como voto. Imagem ampla do plenário. Juiz Normandes. Eu estou acompanhando o relator e fazendo um comentário pelo seguinte. Nos embargos da prestadora, não vejo maiores dificuldade, simplesmente acompanho. E aqui no do Ministério Público, eu vejo que o que há não é uma obscuridade. Foco no juiz Normandes. Há uma insurgência contra. E aí é mérito de um recurso eventual para outra instância. Que reside uma obscuridade em tal raciocínio. Não, pode não concordar com ele, porque se ela entende que não há uma descrição detalhada, não poderíamos fazer daquela forma. Mas obscuridade, não. Então, eu acompanho o relator integralmente. Doutora Jucinete. Imagem ampla do plenário. Acompanho o relator, senhor. Doutora Paola. Senhor presidente, nobres julgadores, doutora procuradora. Bom, senhor presidente, o que se discute aqui hoje, a matéria ela já foi enfrentada diversas vezes aqui por essa corte, em várias composições. Na juíza Paola Santos, ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, aloirados na que ponta, nós não usa deixamos de maquiagem, considerar sobrancelha os medicinal, princípios nariz e os afilado, preceitos batom constitucionais rosinha, relacionados prasta à preta. razoabilidade, à economicidade, à moralidade, à impessoalidade e à transparência. Então, quando do retorno dessas prestações de contas, houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral para um rejulgamento, né? Então, essas decisões, elas não foram julgadas no TSE, elas foram devolvidas, né? E era justamente para fazer uma análise com base nesses princípios. Mas ela foi, de uma certa forma, genérica, ela foi para todas, ela não analisou especificamente cada prestação de contas. Então, o TSE ele não julgou essas contas, ele devolveu para que nós julgássemos. Então, cada uma dessas falhas e irregularidades foram apontadas nessas prestações de contas, elas foram afastadas, né? Então, elas foram analisadas, alguns desses processos já foram analisados nesse sentido. Então, elas se deram, todavia, não por ausência de aplicação de precedentes do TSE ou por negativa de incidência do artigo 37 da Constituição Federal, mas em razão da inexistência de descumprimento de qualquer limite de contratação estabelecido legalmente pela legislação eleitoral e aplicável no processo eleitoral de 2022 e pela Resolução 23.607 de 2019. Então, eu trago para análise aqui a questão relativa à suposta irregularidade das despesas eleitorais com honorários advocatícios. Então, eu entendo que tais despesas elas não podem ser classificadas como gastos de campanhas sujeitos à contabilização
e a limitação conforme jurisprudência já consolidada. Ressalto ainda em especial que o artigo 4º, parágrafo 5º da resolução do TSE 23.607/2019, ela dispõe que os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesse de candidata ou de candidato ao partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício de ampla defesa. Ocorre, contudo, que há compreensão no sentido de que as despesas com serviço de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do limite de gasto, são gastos eleitorais, sim, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas. Então, inicialmente, aqui, cumpre destacar que o acordo embargado ele agregou nulidades. Elas devem ser revistas em observância à ampla defesa e ao contraditório, conforme os seguintes fundamentos. O primeiro, a decisão surpresa. Então, a decisão proferida que não oportuniza a manifestação prévia das partes, ela configura, assim, afronta ao artigo 9º, 10º e 489, parágrafo 3º do CPC, comprometendo a previsibilidade e segurança jurídica no processo eleitoral. Então, aqui, tanto o órgão técnico, na CEP, quanto durante a instrução, não houve a exigência para fins de comprovação efetiva desses serviços de contabilidade e de advocacia. 2. Violação da ampla defesa e do contraditório. Então, a negativa de vigência do artigo 7º do CPC, do artigo 5º, 54 e 55 da Constituição e do artigo 69, parágrafo 1º da resolução do TSE 23.607, revela restrição indevida ao direito de defesa, impedindo, então, o candidato de atuar plenamente no curso do processo. 3. Ativismo judicial. A decisão, ela extrapolou os limites da interpretação legal, contrariando os artigos 2º, 22 e inciso 1 da Constituição, os quais delimitam a separação de poderes e a competência legislativa, impedindo que o judiciário crie restrições não previstas expressamente na lei. 4. Violação do artigo 16 da Constituição Federal. A imposição de limites a despesas advocatícias contraria o princípio da anterioridade da lei eleitoral, que exige previsibilidade e estabilidade na aplicação das normas do pleito. Então, aqui, o que é importante ressaltar é que a legislação eleitoral ela não estabeleceu qualquer limitação quanto a esses gastos com serviços jurídicos necessários à defesa dos direitos do candidato. Então, assim, não cabe ao julgador impor restrições indevidas, utilizando, por analogia, o artigo 85 do CPC. Então, esse dispositivo, embora ele regulamente a fixação de honorários advocatícios, ele não institui um teto ou uma limitação geral para despesas jurídicas. Então, o Código de Processo Civil, ele estabelece critérios para a fixação de honorários advocatícios, mas não prevê que um juiz possa arbitrariamente limitar despesas eleitorais dessa natureza. Então, eu entendo que os gastos com honorários advocatícios e com o contador, eles não são para fins de viabilização de uma campanha eleitoral, pois os seus objetivos primordiais são, respectivamente, formalizar a contabilidade de campanha e a defesa do candidato em juízo. Então, dessa forma, eu considero que os honorários advocatícios e contábeis, eles decorrem da necessidade de defesa do candidato e não representam gastos típicos de campanha. Então, dessa forma, eu afasto a irregularidade que foi apontada no acordo, portanto, eu acolho os embargos de Ameliane e rejeito os do Ministério Público. É como voto. Imagem ampla do plenário. Acompanhe o voto de divergência, doutora Paula. Doutor Mário Mazurek. Acompanhe o eminente relator, senhor presidente. Permanece imagem ampla do plenário, com a palavra do desembargador Agostinho Silvério. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
Por unanimidade, conheceu o desembargo de declaração e, no mérito, por maioria, os rejeitou nos termos dos votos proferidos, vencidos os juízes Paola Santos e Galiano Sei, que acolheram os embargos. Em julgamento, prestação de contas eleitorais 0600-984-73, origem Macapá, relatora juíza Geucenete Lopes, interessado Joabe Costa de Farias. Haverá sustentação oral e os vogais são Paula Santos, Galiano Sei, Mário Mazurek, Anselmo Gonçalves e Normando Souza. A palavra está com a relatora. Cuidam os autos de prestação de juíza contas final do candidato Joabe Costa de Farias, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Social Democrático, nas eleições. Origem Macapá, P, As relatora contas foram juíza aprovadas com ressalvas por unanimidade pelo Acórdão TRE-AP número 8025/2023. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial e sustentou a existência de irregularidades nos gastos com pessoal, em afronta ao parágrafo 12 do artigo 35 da Resolução TSE 23.607 de 2019. Afirmou ainda que as despesas não observaram os princípios constitucionais da economicidade e da transparência. Requereu o retorno dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá para novo julgamento. Contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido, defendendo a manutenção da aprovação das contas, argumentando que as falhas apontadas são irrelevantes e formais, não comprometendo a lisura da prestação de contas. O Tribunal Superior Eleitoral, na decisão deu parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o TRE-AP, em novo julgamento, primeiro, esclareça se a documentação apresentada pelo recorrido atende ao disposto no parágrafo 12 do artigo 35 da Resolução TSE 23.607 de 2019, quanto aos gastos com pessoal, e, segundo, proceder à análise das despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à luz dos princípios da economicidade e dos inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. É o relatório, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Doutor Frank Costa, está nos ouvindo? Sim, disputando. A palavra está com o senhor para a sustentação oral pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Em ambiente virtual, o advogado Frank Costa. Ele é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, usa óculos de armação escura, olhos amendoados, castanho escuro, nariz afilado e traje terno preto sobre camisa branca e gravata preta. Advogado Mário Mazurek. Gostaria também aqui de saudar a doutora procuradora do Ministério Público Eleitoral, doutora Sara Tereza Calvo Brito. Saudar a excelentíssima juíza, relatora, presente processo, a juíza Geucenete Lopes. Como também parabenizar o doutor Galiano Sei pela sua função, a Igreja Corte. Parabéns, doutor. E parabenizar também, é claro, a recondução da doutora Paola, essa Igreja Corte também, na pessoa de quem eu peço licença para saudar os demais membros dessa corte, serventuários presentes, colegas advogados e todos que nos assistem pelas redes sociais. Como já foi dito, Excelência, trata-se sobre a prestação de conta do candidato Joabe Costa Farias, candidato a deputado estadual na eleição de 2022. Em suma, o Ministério Público Eleitoral, ele alega que as despesas não foram comprovadas, que não houve observância ao parágrafo 12º do artigo 35 da Resolução 23.607, como também não obedeceu os princípios da transparência e economicidade. Pois bem, sobre as contratações, cabe destacar que os prestadores de serviço desenvolveram atividades e funções distintas durante o pleito eleitoral, o que foram apresentados nas respectivas notas fiscais, contratos com objetos distintos, bem como comprovantes de pagamento, e além dos documentos pessoais e comprovante de residência. Por si só, tais documentos, Excelência, demonstram as funções desenvolvidas por cada contratado lá nos seus contratos.
Inclusive, esta Corte já se manifestou sobre o tema no ID 160.244.398 dos presentes autos. Além do mais, cada profissional contratado para trabalhar na campanha do candidato desenvolveu suas atividades e foram remunerados da mesma forma, ou seja, na medida de suas funções, não havendo nenhum momento de virtuação dos recursos públicos, uma vez que os recursos do CNPq e para possibilitar que o candidato faça a campanha e possa, de forma discricionária, aplicar o recurso obedecendo os limites, é claro, da legislação que impõe, o que foi seguido pelo candidato. Tá? No parágrafo 12º do artigo 35 da Resolução 23.607, ele diz, permite-me ler aqui, a despesa com o pessoal deve ser detalhadas com a identificação integral das pessoas prestadoras do serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. A norma aqui, ela não traz expressamente a obrigatoriedade, Excelência, de uma apresentação de um relatório de atividade. Né? Aqui ela é omissa nesse sentido. Nos contratos apresentados, está de forma clara nas qualificações e a identificação das pessoas contratadas, como também o local onde cada pessoa prestou o serviço. Haja vista que na cláusula primeira de todos os contratos informa a atividade que irá prestar. Por exemplo, coordenador de bairro. Portanto, o local está subentendido que será o seu bairro de moradia, onde ele tem o maior domínio do seu como posso dizer, das pessoas que vai levar para o candidato o seu capital político, podemos dizer assim. Quanto às horas trabalhadas, o prestador de contas fez referência à data de início e fim do contrato, uma vez que, além dos contratados terem que elaborar no horário comercial, muitas vezes se fez necessário extrapolar esse horário para acompanhar o candidato nas reuniões que sempre, como é notório, é sabido, essas reuniões eleitorais, elas adentram à noite. Né? Então, assim, no pleito eleitoral, quando a gente inicia, não tem sábado, não tem domingo, e é da hora que realmente o dia inicia ali por volta de 8 horas, que começa o trabalho, assim, não tem hora para parar. Né? E em relação às atividades executadas, também na cláusula primeira está evidente que cada atividade, e está evidente lá as suas atividades e o preço contratado. Haja vista que a função de coordenador é de estrita confiança pela atividade a ser desenvolvida e deve ser remunerado como tal. Né? Então, por si só, já você contrata um coordenador, é diferente de um militante, daqueles que a gente chama de formiguinha, então ali já, por si só, a gente já justifica o porquê ele tem que ser bem remunerado, claro, dentro do que prevê ali uma média do que é realizado durante um pleito eleitoral. Logo, nos contratos apresentados, o Ministério Público Eleitoral alega que são genéricos, porém, os mesmos preenchem no V do candidato e da defesa, pelo que foi exposto aqui, todos os requisitos do artigo 12, do parágrafo 12, artigo 35 da 23.607. Quanto ao não seguir os princípios da transparência e da economicidade, entende-se que foi seguido, sim, os princípios da transparência, uma vez que o candidato apresentou todos os documentos que comprovaram seus gastos, contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, a prova material do material gráfico adquirido, os extratos bancários. Portanto, não se pode falar que não houve transparência das contas apresentadas pelo candidato. Outra economicidade, é importante mencionar também que foram contratados 18 colaboradores, né? Praticamente todos com o mesmo salário, diferenciando-se apenas o coordenador-geral de campanha. Lembrando que foram contratados para atuar em vários bairros da capital e em municípios como Oiapoque, Laranjal do Jari, Santana, Mazagão, né? Sempre com o mesmo valor. Agora, se não fosse, é bom dizer que a Lei 9.504 e a Resolução 23.607 não limitam o percentual ou instituem um valor fixo com gasto na contratação de pessoal para promover ou organizar uma campanha política. Dessa forma, mesmo que os valores gastos pelo recorrido com a contratação de pessoal
sejam em uma análise comparativa significativamente altos, o que não foram, é bom deixar claro, não se pode taxá-los de abusivos, ilegais ou irregulares, vez que não afrontam qualquer lei específica. Excelência, o juiz Paulo Madeira, membro dessa Igreja Corte Eleitoral do Estado, à época dos fatos, em seu voto, quando da rejeição dos embargos de declaração oposto pelo parquet, mencionou em seu voto que está lá no ID 513, com sustentação oral, advogado Frank Costa. Abre aspas, em nenhum momento os princípios norteadores da administração pública deixaram de ser analisados, mas analisaram à luz desses princípios cada caso concreto apresentado. Ou seja, todos os princípios norteadores são analisados dentro de cada demanda apresentada, que, em geral, as análises que a ANANCEP faz, e o faz de forma muito técnica e muito apropriada. Fecha as aspas. Portanto, é bom também destacar que não houve irregularidade contábil e formal das receitas recebidas e despesas efetivadas pelo candidato, bem como apurou que os gastos foram documentados, declarados e tiveram objeto lícito. Assim, Excelência, a resignação do recorrente não deve prosperar. Verifica-se, então, que o julgamento do Tribunal Regional Eleitoral seguiu tanto a legislação eleitoral quanto a jurisprudência pátria ao processo de prestação de contas do recorrido. Portanto, o candidato requer que a prestação de contas sejam aprovadas, mantendo, entanto, a sentença recorrida. Esses são os termos, Excelência. Obrigado. Senhora Procuradora. Reitero os termos. Imagem ampla do plenário. Senhor relator. Conforme relatado, trata-se de prestação de contas de Joabe Costa de Farias, referente às eleições do... Foco nas juízas de da reavaliação do TRE, a fim de verificar a regularidade dos gastos com pessoal e das despesas realizadas com recurso especial de financiamento de campanha, à luz do disposto no parágrafo 12 do artigo 35 da Resolução TSE, número 23.607/2019, bem como sob a ótica dos princípios da economicidade e da eficiência, conforme previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Consoante o disposto no parágrafo 12 do artigo 35 da Resolução TSE 23.607, é imprescindível que a documentação apresentada pelo candidato demonstre de forma idônea e detalhada a regularidade dos gastos com pessoal contratados para a campanha. Caso em análise, foram realizadas despesas com a contratação de 18 prestadores de serviço para atuarem como coordenadores de campanha, o valor total de R$ 118.100. A comprovação dessas despesas foi apresentada por meio de notas fiscais, contratos e comprovantes de pagamentos, acostado nos IDs identificados aqui no voto. Conquanto o órgão ministerial tenha alegado ausência de qualquer indicativo que justifique os valores acordados para a prestação de serviço de natureza administrativa de campanha, é imperioso destacar que na nota explicativa no ID 50.80.914, o então candidato esclarece que, embora o candidato tenha contratado um razoável número de prestadores de serviços, a maioria seguiu o mesmo patamar de valores, justamente por exercerem a mesma função, com exceção de um outro, que desempenharam funções distintas e mereceram ser remunerados da mesma forma, mas mesmo assim sem valores expressivos, como mencionado pelo parquet. Todos os 18 prestadores de serviços contratados pelo candidato desenvolveram atividades e funções distintas durante a campanha eleitoral. Também apresentaram as respectivas notas fiscais, contratos com objetivos distintos, além dos comprovantes de pagamentos, o que por si só demonstram as funções desenvolvidas por cada um. Além do mais, esses contratados desenvolvem suas funções quase que 24 horas à disposição de uma campanha eleitoral, abrindo mão muitas vezes do convívio de suas famílias, de seu lazer e arcando com todos os seus gastos pessoais, tais como alimentação, transporte, vestuário, etc. Fecha aspas. Nesse ponto, não prospera a alegação de inexistência de justificativa para o preço dos serviços contratados, na medida em que o prestador de contas afirmou e comprovou documentalmente que os valores pagos foram similares, havendo divergências que se fundamentam pelas particularidades das atividades prestadas por determinados militantes e que não eram desempenhadas por outros. Contudo, o montante de R$ 118.100
embora tenha se destinado a serviços essenciais dentro de uma campanha eleitoral, Na Barra de Laje não Frio, atende aos 4. princípios da Prestação de contas razoabilidade, eleitorais da número do processo proporcionalidade e, sobretudo, da 00 economicidade, uma vez que, tratando-se de verbas públicas, é necessário maior cautela e responsabilidade ao serem empregadas. Ademais, a relação custo-benefício das despesas evidencia que a campanha não foi conduzida de maneira eficiente, porquanto o número inexpressivo de votos recebidos pelo candidato, 375, demonstra a malversação dos recursos públicos, além da ineficiência das atividades dos prestadores de serviços. Por esse motivo, e ante o que foi exposto, eu voto pela desaprovação das contas de Joab Costa de Farias e determino a restituição do valor de R$ 118.110 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.607, de 2019. É como voto, senhor presidente. Doutora Imagem Paola. ampla do plenário. Presidente, peço vista desses autos. Alguém gostaria de antecipar? Eu antecipo também. Eu acompanho o relator, eminente relator. Anselmo, doutor Normandes. Eu vou aguardar. Vou aguardar. Vou aguardar. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após o voto da relatora desaprovando as contas, houve pedido de vista da juíza Paola Santos. Antecipou o voto o juiz Mário Mazurek, os demais aguardam. O processo número 5 foi retirado de pauta a pedido do relator e já fica incluído em mesa para a sessão de amanhã. Consulto os ilustres pares se há algum processo em mesa, mais algum? Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Eu peço apenas alguns minutinhos aqui para a gente vai ter que fazer uma sessão administrativa, apenas para a gente adequar aqui na... Imagem ampla do plenário. Juízes encontram na mesa à esquerda, a mesa, juíza Paola Santos, juiz Normande Souza, desembargador Mário Mazurek. Na mesa do centro, a procuradora regional eleitoral, doutora Sara Cavalcante, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, desembargador Agostinho Silvéria, secretária da sessão Milene Lage. E à direita da mesa, os juízes Anselmo Gonçalves, Gilnete Lopes e Galiano Sei. Permanece imagem ampla do plenário.
A mesa que os juízes se encontram é dividida em 3 partes, controlando a lateral esquerda, o fundo sendo a parte central e a lateral direita. A mesa é na cor branca, com detalhes amadeirados. A bancada e a base frontal são em granito. Sobre a mesa, da esquerda para a direita, há monitores, calendários e microfones. Nas pontas das laterais, esquerda e direita, há uma tribuna. Da cor da mesa. Permanece mais ampla do plenário. Desembargador Agostinho Silvério faz consulta com a secretária Milene Lage.
Permanece mais ampla do plenário.
Podemos começar? Permanece a imagem ampla do plenário. Tudo organizado? Tá. Pois. Declaro aberta a 8ª sessão administrativa ordinária a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à corte a aprovação das atas da 6ª e da 7ª sessão logo do TRAP, categoria inferior, janela de livros intérprete. Não havendo nenhuma impugnação, declaro-as Na aprovadas. barra inferior, 17 e 47, 9 de 6 de 2025, 8ª sessão administrativa ordinária do Apuração das TRAP. eleições, número 060-1539-90-2022, origem Macapá, relator juiz Agostinho Silvério, interessado Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, assunto apuração dos votos de retotalização das eleições de 2022. Vogais, juízes Mário Mazurek, Anselmo Gonçalves, Normando Souza, Gelsinete Lopes, Paola Santos e Galiano Sei. Nesta data, foram Permanece o foco em desembargador Agostinho Silvério, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Desembargador Agostinho Silvério é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, penteados para o lado esquerdo, usa óculos de armação escura, nariz afilado, barba de canoada curta, grisalha e traje toga preta. 7.263 ED. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral, através do ofício TSE-GAB Presidência número 1442/2025, impôs a esse Tribunal Regional Eleitoral do Amapá o cumprimento da decisão do STF, nos termos dos critérios fixados nos referidos julgamentos e observando os normativos vigentes aplicáveis à matéria, notadamente a resolução TSE número 23.677/2021, com as alterações introduzidas pela resolução TSE 23.734/2024. A sessão ocorreu hoje pela parte da manhã, quando foi feita a retotalização e determinando o envio da comunicação do cumprimento ao TSE e também a divulgação do resultado no portal desse TREAP na internet e a juntada da comunicação, do relatório de totalização e da ata da reunião nos autos da apuração da eleição número 0601539990-2022. Nesse contexto, e em observância ao contido no artigo 201, parágrafo 1º do Código Eleitoral, submeto ao conhecimento desse tribunal o relatório de retotalização e proponho a aprovação de Vossas Excelências. Eu aqui aprovo e como vota o juiz Mário Mazurek? Imagem ampla do plenário. Juiz Anselmo Gonçalves? Também aprovo, senhor presidente. Juiz Normando Souza? Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Gelsinete Lopes? Aprovo, senhor presidente. Paola Santos? Pela aprovação, presidente. Galiano Sei? Pela aprovação, senhor presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, aprovou o resultado da retotalização dos votos referente ao pleito eleitoral de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Em face dessa aprovação, Foco no desembargador Agostinho Silvério. seja oficiado à Câmara Federal, comunicando o cancelamento dos diplomas expedidos para os candidatos Sonise Pimentel dos Santos Barbosa, do PL, Maria Gorete da Silva e Souza, do PDT, José Augusto Púpio Reis Júnior, do MDB, e Silvia Nobre Lopes, do PL, e que sejam expedidos ofícios para o diploma aos eleitos André dos Santos Abidon, do PP, Aline Paranhos Varonil Gugel, do Republicanos, Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha, da Federação Fé Brasil, e Paulo César Lemos de Oliveira, da Federação PSOL Rede. Quero propor ainda à Corte
que a diplomação ocorra na data de 10 de junho de 2025, que seria amanhã às 16 horas. Todos aprovam? Aprovo, senhor presidente. Porque 16 horas está marcado a sessão judiciária, né? Vai ser no mesmo horário, um pouco antes, um pouco depois? Pode ser no mesmo horário, porque é só da posse, é rápido. Aí estarão todos aqui. Aprovado, então? Comunicação e proposição, não tenho nenhuma. Doutor juiz Mário Mazurek, alguma comunicação, proposição? Nenhuma, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Nenhuma, senhor presidente. Juiz Normando Souza? Nenhuma. Juíza Gilceneto Lopes? Nenhuma, senhor presidente. Juíza Paola Santos? Nenhuma, presidente. Juiz Galiano Sei? Nenhuma, senhor presidente. Não havendo mais nenhum processo, declaro encerrada a presente sessão. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário Tribunal Regional Eleitoral para os magistrados.